Jesus. Amém. Convido a todos agora que nos coloquemos de pé e vamos entoar então o nosso segundo hino, que é intitulado Tua Palavra. Tua palavra no meu coração, pra não pecar contra ti. Escondi as tuas preciosas verdades dentro de mim. Eu não quero falhar, eu não quero jamais entristecer meu Jesus. Tua palavra é luz, tua palavra é paz, tua palavra é vida ao meu coração. Por isso em meu viver eu quero compreender, eu quero aceitar em mim o teu querer. Vem ajudar-me, ó Deus. Decidi obedecer, Senhor, em qualquer situação. Sei que tu vais ser comigo. Decidi que quero de hoje em diante ser sempre teu. Eu não quero falhar, eu não quero jamais entristecer meu Jesus. Tua palavra é luz, tua palavra é paz, tua palavra é vida ao meu coração. Por isso em meu viver eu quero compreender, eu quero aceitar em mim o teu querer. Vem ajudar, meu Deus. Tua palavra é luz, tua palavra é paz, tua palavra é vida ao meu coração. Por isso em meu viver eu quero compreender, eu quero aceitar em mim o teu querer. Vem ajudar, meu Deus. Vamos nos assentar, por favor. Essa música é baseada num verso da Bíblia, que é em Isaías 60, versículos 1 a 3, que diz assim: Levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. Às vezes você olha o mundo e vê escuridão, pobreza, tristeza, e você pensa, o que eu posso fazer com isso? Mas o Senhor tem um plano para você, e Ele quer que você mostre o seu amor para as pessoas. Então, essa música é sobre isso.
love one another and shine Jesus. So arise and shine, your light has come. See, darkness covers the earth, but the Lord will arise over you, and his glory will be seen. So arise and shine, your light has come, and darkness covers the earth, but the Lord will arise over you, and his glory will be seen. This is love, that God sent his only Son to save us from sin and give us life through him. So beloved, keep building yourselves upon your most holy faith. Keep on trusting in our Lord Jesus until the day that he comes in the clouds. So arise and shine, your light has come, and darkness covers the earth, but the Lord will arise over you, and his glory will be seen. So arise and shine, your light has come, the darkness covers the earth, but the Lord will arise over you, and his glory will be seen, and kings will come to his light, the glory of his Son, the glory of his Son. Boa noite a todos. São todos muito bem-vindos. É bom podermos estar juntos novamente, não é? Como é que foi o vosso dia? Penso que se foi bom como o meu, então estamos todos muito contentes. Correu bem o vosso dia? Foi um dia abençoado na presença de Deus? Ok, muito bem. Quero vos propor uma parábola moderna. Não é necessariamente uma história verdadeira, mas a respeito do tema sobre o qual nesta noite nós vamos falar um pouquinho. É sobre e o peso que elas podem ter na nossa própria vida. A história é sobre um homem que, durante o período da coroa, ouve dizer que numa determinada região do seu país descobriram ouro. E ele então corre para o lugar, e assim que ele chega, ele consegue, com o pouco dinheiro que tem, comprar um pedaço de terra. Não é o melhor pedaço de terra, na verdade é numa montanha, e ali então ele começa a escavar. Como o dinheiro que ele tinha não era suficiente para comprar muito equipamento, ele de semana a semana tem que descer até a vila
onde todos os mineiros, todos os garimpeiros iam comprar de vez em quando as suas provisões. E ele então, de semana a semana, desce para ir comprar ali um pouco de mantimento, quem sabe um pouco de combustível para o seu lampião. E as pessoas perguntavam-lhe sempre se ele já tinha encontrado ouro. Normalmente, ali no balcão da mercearia estavam alguns indivíduos que contavam a respeito de grandes quantidades de ouro, de gigantescas pepitas de ouro que tinham encontrado. E então trocavam aquilo, ficar com bastante dinheiro. Estavam ali então a divertir-se, a aproveitar um pouquinho do tempo, a beber, a conversar com amigos. E ele começava a cada nova semana que passava a ter mais vergonha de ir até a aldeia. Por quê? Porque não conseguia encontrar ouro na sua mina. Na verdade, ele começou a pensar que talvez ele fosse um tremendo pé frio, um grande azarado que não conseguia encontrar ouro onde todas as pessoas conseguiam encontrar. E então ele toma uma decisão, que iria trabalhar só mais uma semana. Na próxima semana, se ele voltasse à aldeia, à vila, para comprar alguma coisa e não tivesse encontrado mais ouro, ele iria desistir, até porque o seu dinheiro já estava acabando. E então, este homem trabalha mais uma semana. Quando finalmente chega o último dia que ele tinha estabelecido para ser o prazo final, vem para fora da mina com alguns baldes, examinar o cascalho, e este homem está ansioso para ver se encontra um pouquinho do metal amarelo que ele anda à procura. Mas finalmente, antes que o sol se ponha e fique completamente escuro, ele descobre que todo o cascalho daquela última meia hora de trabalho não tem absolutamente nada do que ele procura. É apenas cascalho, é apenas pedra sem valor. Ele então, mal-humorado, frustrado, pega nos poucos pertences que pode levar para a sua casa e retorna novamente à sua cidade natal. Ali, então, ele volta mais magro, volta sem o dinheiro que ele havia conseguido juntar, frustrado, e decide novamente agora começar a vida de uma outra forma. Perde os sonhos, abandona completamente a expectativa de vir a ser rico e começa a trabalhar num trabalho honesto, num trabalho humilde e a economizar o que é possível. Casa-se, tem filhos, consegue finalmente, depois de muito trabalho, economizar para comprar um pequeno negócio onde ele vai conseguir sustentar a sua própria família. Os seus filhos casam-se por sua vez e têm filhos. E agora este homem já é avô. Quando um dos seus netos volta a estudar, aliás, vai estudar na universidade e, imaginem justamente, ele vai estudar geologia. E um dia, na universidade, pedem-lhe para que ele possa apresentar um trabalho sobre alguma região onde ele deverá ir apanhar algumas amostras de rocha. E como o avô, ele sabe que foi em tempos minerador, e este jovem vai até a mina onde o avô em tempos teria andado a escavar em busca de ouro. E o rapaz então, ao ali chegar, vai até o fundo da mina, começa então a dar algumas picaretadas na rocha, e meia hora depois, com o único objetivo de apanhar algumas amostras de rocha, ele descobre que junto com o cascalho vêm também pequenos fragmentos de ouro. Vem para fora, olha para aquele metal que está agarrado à rocha, confirma que realmente é o ouro, volta para dentro entusiasmado e começa a escavar em volta e descobre que o seu avô tinha estado tantos anos antes, apenas a meia hora de encontrar uma fortuna que poderia ter sustentado por várias gerações, confortavelmente, toda a sua família. Como vos disse, isto é apenas uma parábola. Mas ensina-nos uma verdade muito importante. Há decisões que nós tomamos na nossa vida que podem fazer a diferença para todo o tempo, para todo o sempre. Na verdade, poderíamos dizer que a nossa vida é, na realidade, o resultado, em grande medida, das nossas próprias decisões. E quanto mais antigas são as nossas decisões, mais influentes elas são para a vida na sua totalidade. Por isso, quando nós somos jovens, as decisões que nós tomamos vão nos influenciar por muito mais tempo. As decisões que eu hoje tomo com cerca de 43 anos de idade provavelmente não vão ter grandes efeitos, porque eu não vou viver muito mais. Bom, nesta terra, porque eu espero viver no céu para sempre. Não é?
eu espero completar o meu aniversário do número 43 milhões de anos de vida. Vocês não pretendem completar esse aniversário? Eu pretendo, né? Mas por agora, a expectativa de vida que nós temos neste mundo não é muito mais longa. O que quer dizer que as minhas decisões tomadas daqui para a frente vão ter impacto muito menor. Mas as decisões que outrora eu tomei quando tinha 8, 9, 10, 20 anos, estas acabaram por ter um efeito mais prolongado, porque elas ainda hoje me estão a afetar. Estão a afetar a mim, a minha esposa, aos meus filhos, provavelmente, se tiver tempo, aos meus netos. De alguma forma, as decisões são justamente o resultado, aquilo que acaba por influenciar em grande medida a nossa vida. Vamos voltar à história de José. Ontem nós estudámos a respeito da forma como os sonhos são importantes na vida de uma pessoa. E hoje nós vamos ver algo muito importante também, é como as decisões podem efetivamente valer uma existência. Nós vamos estudar a respeito da vida de José, como ele tomou decisões extremamente importantes que determinaram entre o seu sucesso e poderiam ter representado o seu fracasso. Se nós pensássemos que José seguisse os exemplos ou seguisse aquilo que seria natural ou aceitável na sua vida, provavelmente ele acabaria por ter tido um destino completamente diferente. Por isso, meus queridos irmãos e amigos, mesmo quando nós já tenhamos talvez vivido alguns anos na nossa vida, mesmo assim, as decisões que nós tomamos acabam por influenciar o amanhã, o depois de amanhã, o restante da nossa vida. Abra a sua Bíblia, por favor, no livro de Gênesis, no capítulo 37. E nós vamos ler a partir do verso 12. Vamos de vez em quando fazer uma pequena pausa, de forma a podermos explicar ou entender pequenos detalhes que o texto bíblico nos apresenta ali e que às vezes não estão aparentemente tão claros assim na Bíblia. Gênesis capítulo 37, a partir do verso 12. Vamos então ler. Diz assim: E os seus irmãos foram apacentar o rebanho do seu pai junto à cidade de Siquém. E disse, pois, Israel a José. Não esqueçamos que Israel era um nome que foi atribuído a Jacó. Depois daquela experiência de Gênesis 32, em que Jacó luta com o anjo, Deus muda-lhe o nome de Jacó, que significava enganador ou usurpador, para Israel, que quer dizer príncipe que lutou com Deus. Vamos então continuar o texto. Disse então Israel a José, verso 13, Não apacentam os teus irmãos junto a Siquém? Vai e enviar-te-ei a eles. E disse José, eis-me aqui. Por que que Jacó estava preocupado com o fato dos filhos estarem a apacentar ovelhas junto de Siquém? É uma história interessante que vale a pena nós entendermos. Siquém tinha sido, algum tempo antes, cenário de uma história triste, terrível, tremenda na história da família de Jacó. Os irmãos de Jacó, os filhos de Jacó, aliás, tinham uma irmã chamada Diná. E esta jovem foi visitar uma festa que acontecia ali na cidade de Siquém. Um garoto, um rapaz, talvez um jovem, filho do rei da cidade de Siquém, que por sinal este rapaz chamava-se Siquém também, viu Diná. E achou-a bonitinha, gostou dela, simpatizou com ela. Como os jovens fazem, começaram a conversar. Mas o que é certo é que nós não sabemos muito bem o que acontece ou o que aconteceu. O que é certo é que talvez se tenham envolvido em algum tipo de experiência de namoro um pouquinho mais avançada. E o que é certo é que, com consentimento ou não, aquela menina acaba por ser violentada. Foi estuprada. Os irmãos ficaram muito aborrecidos. Jacó, inclusive, acaba por, de alguma forma, exigir que haja algum reparo. O pai de Siquém foi um homem, enfim, talvez, dentro dos padrões da época, um homem bastante leal, e procura chamar a família de Jacó junto com a sua própria família, e eles então tentam resolver a coisa da forma mais digna que era possível. Ele propõe que o seu filho Siquém se case com Diná e seja reparado aquele mal. Sabem, antigamente era relativamente comum isto. Quando alguém avançava o sinal, a maneira de evitar, diríamos assim, que um mal maior acontecesse era justamente fazer com que o rapaz e a moça se casassem para legitimar aquilo que no fundo já tinha acontecido, que era justamente o relacionamento sexual. Mas
o que acontece é que os irmãos de Diná não gostaram dessa história e disseram, ok, muito bem, vocês querem se casar com a nossa irmã, só que nós temos um hábito. A nossa família tem uma prática, todos os homens da nossa família são circuncidados. E nós, para nos juntarmos a vocês, precisamos que vocês também se circuncidem. Muito bem, os habitantes de Siquém entenderam que não havia problema nenhum. Aparentemente parecia até vantajoso. Eles sempre tinham sido bons vizinhos, os habitantes, ou aliás, os membros da família de Jacó, aparentemente tinham sido bons vizinhos. Eles até viam com bons olhos o fato de se juntarem numa relação de parentesco. E agora então, como a circuncisão foi feita em homens já adultos, o que é certo é que aquela cirurgia, feita de uma forma um pouco atabalhoada, à altura da vida que aqueles homens estavam, aquilo infeccionou. E por volta do 8º dia, quando eles estavam todos doentes por causa da infecção, Simeão e Levi, armados, entram na cidade e matam cada um dos homens daquela cidade. E fazem uma coisa pior ainda. Além de assassinarem os homens da cidade, levam as mulheres e as crianças como escravos. E ficam ainda com todo o rebanho que os habitantes de Siquém possuíam. Quando Jacó sabe disto, a Bíblia diz-nos que Jacó não repreendeu os seus filhos pelo grande mal que eles tinham feito. A Bíblia nem sequer diz que Jacó os repreendeu pela falta de honestidade que eles tinham tido. Repreende-os apenas porque Jacó entende que provavelmente os habitantes, os heteus daquela região, haveriam de querer vingar a morte dos habitantes da cidade de Siquém. Lembram-se que no sábado nós falamos um pouquinho a respeito do fato de Jacó ser um pai omisso, um pai não interventivo, alguém que muitas vezes por falta de ação acabava por permitir que coisas ruins acontecessem na sua família. Esta foi uma delas. E agora quando ele sabe que os seus filhos estão apacentando os rebanhos da família junto à cidade de Siquém, o que é que acontece? O velho Jacó lembra-se daquele acontecimento lá de trás, da experiência da sua filha e dos irmãos Simeão e Levi. E ele fica preocupado pensando que os habitantes daquela região possam agora aproveitar a oportunidade para se vingar dos 10 rapazes que ali estavam. E a Bíblia diz-nos que ele pede a José para ir saber notícias dos seus irmãos. Mas é interessante que no verso 13 a Bíblia diz-nos que José prontifica-se a ir a Siquém. José também conhecia a história. José também sabia o perigo que existia em ir à cidade de Siquém. Mas ele toma a decisão de ser obediente ao pai. O verso 14 continua dizendo, a ele lhe disse, ora vai e vê como estão os teus irmãos e como está o rebanho e traz-me uma resposta. Assim enviou do vale de Hebrom José e veio a Siquém. E achando um varão, porque ele andava errado pelo campo, perguntou ao varão, dizendo, perguntou-lhe o varão, dizendo, o que procuras? E José, verso 16, respondeu, procuro os meus irmãos, dize-me, peço, aonde é que eles se encontram? Verso 17, e disse aquele varão, foram-se daqui porque ouvi-lhes dizer, vamos a Dotã. José, pois, seguiu os seus irmãos, achou-os em Dotã. É interessante que da região de Hebrom até Siquém são mais ou menos uns 80 quilômetros. Ora, uma viagem de 80 quilômetros não é fácil de fazer, principalmente se você vai a pé. Mas a Bíblia diz-nos que quando ele chegou a Siquém, ao não encontrar os irmãos, ele poderia ter voltado para trás. Isto quer dizer que, se ele tivesse voltado para trás, teria trazido uma notícia agradável ao seu pai, dizendo, olha, eles não estão mais na região de Siquém, eles foram para Dotã, foram um pouquinho mais a norte, mais cerca de 40 quilômetros a norte, o que quer dizer que eles aparentemente estavam distantes o suficiente dos heteus que poderiam querer se vingar deles. Mas a Bíblia diz-nos que José toma a iniciativa agora de fazer um percurso extra. Ele já tinha feito 80, agora faz mais 40. Se fizesse tudo de volta, iria dar mais ou menos 240 quilômetros. O que é certo, e nós conhecemos a história, o que é certo é que José nunca faz a viagem de volta. José nunca mais voltaria a Hebrom para estar novamente no acampamento do seu pai. E esta segunda decisão é extremamente importante. E esta segunda decisão vai determinar
inclusive o próprio destino de José. José resolve caminhar uma segunda milha. José resolve fazer algo mais daquilo que lhe tinha sido pedido. Sabe, é muito interessante nós vermos este aspecto da vida de José, porque por vezes acontece conosco, algumas vezes, a mesma coisa. Porque nós conhecemos a história de José, nós sabemos que José acabou por entrar, como se costuma dizer, entrar numa fria. Ele colocou-se numa situação extremamente complicada pelo fato de ter tentado fazer algo mais que não lhe tinha sido pedido, mas que na verdade era algo de bom. Eu não sei se já aconteceu consigo, meu querido irmão, se alguma vez aconteceu com você, o fato de você ser prejudicado e penalizado pelo fato de ter tentado ajudar alguém. Ao você querer ajudar ou fazer o seu melhor, as outras pessoas não entendem e o criticam, o censuram. É tremendamente frustrante quando isso acontece, não é? É muito desagradável. Sabem, normalmente comigo acontece o seguinte, quando alguém me censura, apesar de eu ter procurado fazer o meu melhor, dentro de mim estoura um alarme de egoísmo e de um sentimento de autopiedade que é extremamente desagradável. E a gente começa muitas vezes a recriminar-se, a dizer do tipo, estás a ver? Não devias ter sido tão bonzinho. Estás a ver o que é que as pessoas pensam quando tu queres ser muito bom? Estás-te aí a armar em cristão? Há um texto na Bíblia que nos ensina algo muito interessante a respeito disto e de outras coisas. Gostaria de convidá-lo a abrir a sua Bíblia em Filipenses, no capítulo 3, o verso 13. Quando você, eventualmente, meu querido irmão, se sentir frustrado por ter feito o seu melhor e as outras pessoas não entenderem ou não o compreenderem, leia este texto que vai conseguir encontrar certamente paz para o seu coração. Eu tenho muitas vezes lido este texto sob esta perspectiva. Filipenses capítulo 3, o verso 13. Filipenses capítulo 3, verso 13. Diz o apóstolo Paulo, não que eu tenha já alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Verso 13 agora. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para as que estão diante de mim. Sabem, meus irmãos, muitas vezes nós somos levados a ficar presos ao passado, a lamentar coisas erradas que nos acontecem, problemas que nos ocorrem. Imaginem José chegando a Dotã. Os irmãos, quando o veem, diz-nos a Bíblia, que eles dizem, lá vem o sonhador. E você conhece o resto da história. O que é que ocorre? Eles pegam em José e colocam-o num buraco. Pegam a sua capa colorida e atiram-na ao chão. Mais do que isso, eles veem na capa colorida que José usava como se fosse um objeto onde eles canalizam toda a sua frustração. Eles odiavam aquele garoto. Eles tinham raiva dele. O pai tinha lhe dado uma capa colorida, longa, com mangas e abas compridas. Sabem, antigamente as pessoas que usavam roupas compridas, roupas de mangas longas, é porque não precisavam trabalhar. Porque quem trabalhava no campo, quem trabalhava com as ovelhas, tinha que usar roupa curta para permitir mais facilmente o movimento. Usar roupas com mangas compridas era desconfortável para o trabalho. Quando o pai dá a José aquela roupa comprida, na verdade o que o pai estava a dizer é, tu não precisas trabalhar, tu és um filho especial. E isso era tremendamente ofensivo. A razão pela qual aqueles rapazes, todos eles mais velhos do que José, ficavam ressentidos é porque, no fundo, de muitas maneiras, Jacó demonstrava não só a sua predileção por José, mas sobretudo considerava-o superior. É verdade que os sonhos que José tinha tido eram um prenúncio daquilo que ele haveria de viver, da superioridade que ele haveria de ter. Mas há aqui uma questão muito importante. Eles tinham raiva de tudo aquilo que estava associado com a predileção do pai em relação ao seu filho. E então, quando José é colocado ali, naquela cova, Rúben tenta de alguma forma interceder em favor do irmão, não querendo que eles o matassem, mas que pelo menos lhe dessem uma grande lição, lhe dessem um susto. Só que, notem o que a Bíblia diz. Vamos abrir novamente a nossa Bíblia em Gênesis 37. E agora vamos ler Gênesis capítulo 37. E nós vamos ler o verso
o verso 25. Depois, Gênesis 37, verso 25. Depois de terem julgado José na cova, naquela cisterna, a Bíblia diz que eles assentaram-se para comer pão. Notem, que tipo de gente era esta? Que quando estavam para cometer um crime hediondo, de matarem o seu próprio irmão, se sentam para comer. Era gente que estava com o caráter realmente numa situação muito mal. A Bíblia diz então que, entretanto, eles levantaram os olhos e olharam, e eis que uma companhia de ismaelitas vinha de Gileade. E os seus camelos traziam especiarias, bálsamo e mirra, e iam levar tudo isso para o Egito. Então Judá tem uma ideia. Verso 26. Disse aos seus irmãos, que proveito haverá em que matemos o nosso irmão e o escondamos a sua morte? Vinde e vendemo-lo e a estes ismaelitas, e não seja a nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E os seus irmãos, então, obedeceram. O verso 28, passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram José da cova e o venderam por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. A Sra. White tem um comentário muito interessante no seu livro Patriarcas e Profetas, que gostaria de ler a respeito desta viagem que José vai fazer. Nesta viagem ele vai tomar uma importante decisão. A Bíblia não conta o que aconteceu na viagem de Dotã até o Egito. Mas o que é certo é que é nesta viagem que José vai tomar a grande decisão da sua vida. E a Sra. White então comenta isto da seguinte forma. A respeito de José, a sua alma tremeu ante a elevada resolução de mostrar-se fiel a Deus e de agir em todas as circunstâncias como convinha a um súdito do reino do céu. Serviria ao Senhor com inteireza de coração, enfrentaria as provações da sua sorte com coragem e com fidelidade, cumpriria todo o seu dever. A experiência de um dia foi o ponto decisivo na sua vida. A sua terrível calamidade transformá-lo-ia de uma criança mimada em um homem ponderado, corajoso e senhor de si. Meus queridos, acreditem que, por mais dura que tenha sido esta experiência, para José foi o ponto mais importante, talvez um dos momentos mais importantes da sua vida. Na realidade, José aqui acaba por compreender que era necessário tomar uma decisão extremamente importante. Era necessário ele escolher naquele momento a quem é que ele iria servir. E talvez neste momento vocês estejam a perguntar, mas como é que se consegue tomar uma decisão destas? O que é necessário para que alguém tome uma decisão destas? O que é necessário para que alguém que está a viver talvez o pior momento da sua vida possa decidir ser fiel a Deus, custe o que custar? Ontem nós começamos por ver um pouco do segredo de José. Como é que se pode efetivamente chegar a uma decisão como esta? Lembram-se que ontem terminámos mais ou menos a meditação estudando um pouquinho a respeito do Salmo 37. Recordam-se dos 4 verbos da fidelidade a Deus? Confiar, alegrar-se ou deleitar-se, entregar-se e descansar. Lembram-se? Estes 4 verbos acabam por ser justamente o princípio, a regra que José seguiu para poder tornar-se alguém como ele acabou por se tornar. Mas há aqui uma questão extremamente importante. Não sei se já aconteceu com vocês, de estarem num momento muito importante da vossa vida com problemas, com dificuldades. E nós então vamos até Deus orando. E estamos ali para tomar importantes decisões. Não é? A Bíblia diz-nos, ela ensina-nos que quando nós buscamos ao Senhor, Ele nos ajudará independentemente da nossa situação. Deus nunca deixa de responder uma oração. E há aqui uma questão muito importante. Quando nós oramos, mesmo que nós saibamos que a decisão que estamos para tomar é uma decisão difícil, mas se é de acordo com a vontade de Deus,
há um sentimento de paz que está associado, não é? A gente toma a decisão de ser fiel a Deus, pode ser a decisão mais difícil, mas o nosso coração se enche de paz. Quando nós deixamos para tomar decisões de sermos fiéis a Deus no meio da tentação, normalmente é muito mais complicado. Normalmente, inclusive, nós acabamos por fracassar. Imagine aquela situação. Muitas pessoas, por vezes, no início do ano, decidem que vão fazer dieta para emagrecer. Esta é uma das experiências mais comuns na vida de muita gente. Ou este ano eu não vou comer doces. Então está na frente do frigorífico, na frente da geladeira, está ali um bolo de chocolate, uma fatia saborosíssima, chamando por você. E a gente está ali, pego ou não pego, pego ou não pego. Tomar a decisão de fazer dieta na frente do bolo de chocolate pode ser a pior ocasião para tomar uma decisão como essa. Mas a Bíblia diz-nos que José não toma a decisão de ser fiel a Deus quando ele está com a tentação à sua frente. Ele toma a decisão antes. Ele decidiu, a caminho do Egito, ser fiel, custasse o que custasse. Provavelmente a história de José inspirou um outro personagem que, alguns séculos mais tarde, haveria de tomar também uma importante decisão de ser fiel a Deus: Daniel. E note aqui uma coisa extremamente interessante que a Bíblia nos ensina, é que Deus, Ele fortalece as nossas decisões de sermos fiéis a Ele. Abra comigo a sua Bíblia em Gálatas, no capítulo 2, o verso 20. Gálatas, capítulo 2, o verso 20. Vamos ler aquilo que o apóstolo Paulo aqui nos ensina a respeito da forma como nós podemos efetivamente tomar decisões que sejam definitivas na nossa vida. Gálatas, capítulo 2, o verso 20. O apóstolo Paulo diz o seguinte: estou crucificado com Cristo. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. O apóstolo Paulo está aqui a dizer uma coisa extremamente simples. Já não sou eu mais quem vivo. Eu decidi que não seria eu a tomar as decisões na minha vida, não seria eu a tomar a responsabilidade de seguir os destinos de acordo com a minha própria vontade. Estou crucificado. E notem, sabem como é que uma pessoa crucificada morre? Sabem? Morre por hemorragia? Não. A pessoa crucificada morre por asfixia. Ela está imobilizada, não consegue mais ter força para se empurrar para cima e o seu diafragma deixa de ser capaz de encher e esvaziar os pulmões. A pessoa na cruz morre asfixiada. A morte na cruz é morte por imobilização. Quando o apóstolo Paulo diz, estou crucificado com Cristo, o que ele na verdade está a dizer é, a minha vontade não é mais a minha vontade, não sou eu quem vivo, Cristo vive em mim. Eu estou crucificado, eu estou imobilizado. E a vontade que agora eu tenho é simplesmente a vontade de Cristo que se manifesta em mim, porque Ele morreu por mim, porque Ele é o meu Salvador. Sabem, na verdade o que o nosso amigo José, embora a Bíblia não nos diga exatamente isto, mas o que José acabou por fazer foi justamente isso. Ele toma a decisão de entregar a Jesus, entregar a Deus a decisão de seguir uma vida de fidelidade a Deus. Apocalipse capítulo 21, verso 8, diz-nos uma outra coisa bastante interessante, explicando-nos porquê que muitas vezes, muitas pessoas fracassam. Apocalipse capítulo 21, verso 8, diz assim, no capítulo 21, o apóstolo João descreve como será, ou começa a descrever como será a nova terra. Como será viver de acordo, ou aliás, viver num mundo onde o pecado não existe mais. E ele a certa altura vai dizer a respeito de um grupo de pessoas que não vão estar na Nova Jerusalém. Apocalipse capítulo 21, verso 8. Mas quanto aos tímidos, aos descrentes, aos abomináveis, aos homicidas, aos devassos, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo de enxofre, o que é a segunda morte. Bem, neste verso 8 nós encontramos uma lista de características e de pecados horríveis na humanidade. Mas notem que esta lista é encabeçada por uma característica aparentemente sem grande notoriedade em termos de imoralidade. Diz, quanto aos tímidos,
a parte deles o que é? A morte no lago de enxofre. E a gente se pergunta por que tímido vai ter que morrer no lago de enxofre. Coitados daqueles que não são extrovertidos. Coitados daqueles que não são capazes de contar piadas no meio de pessoas. Aqueles que são, diríamos assim, um pouco mais discretos. Na verdade, não é justamente a característica temperamental de introversão que João aqui está a dizer. O que ele está a referir são aquelas pessoas que ao longo da sua vida não têm a coragem de tomar uma decisão em favor de Cristo. Meu querido amigo, a história de José aqui serve para nos mostrar a importância, serve para nos mostrar a respeito da importância das decisões na nossa vida. Uma decisão tomada em favor de Cristo na nossa vida vale ou serve como a diferença entre a vida e a morte. A decisão que hoje você tomar, meu querido amigo e irmão, pode fazer a diferença entre você viver até o final dos seus dias aqui na Austrália, ou viver no Brasil ou em Portugal, mas pode determinar se você vai viver até apenas ao final da sua existência ou se você vai ter uma sobrevida para além desta mesma existência que nós temos na Terra. Jesus Cristo veio a este mundo para viver por nós. E veio aqui, acima de tudo, para nos ajudar a tomar a mais importante de todas as decisões, que é conhecê-lo, aceitá-lo e receber a sua salvação. Gostaria de convidá-lo a abrir em São João, no capítulo 6. Evangelho de São João, capítulo 6. E nós vamos ler o texto, o verso 17 em diante. São João, capítulo 6, verso 37. Evangelho de São João, o capítulo 6, e o verso que vamos ler é o verso 37. Diz assim: Evangelho de João, capítulo 6, o verso 37. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Verso 38 ainda diz: Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que ele me dê se perca, mas que o ressuscite no último dia. Meu querido amigo, a Bíblia faz-nos aqui, através das palavras de Jesus, duas importantes afirmações. Primeiro, Jesus promete-nos que não nos vai rejeitar. Jesus disse claramente: todo aquele que vem a mim, eu não o lançarei fora, de modo nenhum. Todo aquele que me aceitar como seu Salvador não vai se decepcionar. Nós podemos nos decepcionar quando queremos, quem sabe, receber a atenção de alguém, quando nós queremos fazer amizade com outra pessoa. Nós podemos nos decepcionar quando conhecemos alguém e colocamos nessa pessoa muitas expectativas. Por vezes acontece isso. Decepcionamos-nos com amigos que fazemos, com patrões para quem trabalhamos, com empregados que, quem sabe, trabalham conosco, com pessoas da nossa própria família. É muito fácil, muito frequente nós nos decepcionarmos uns com os outros. Mas a Bíblia diz-nos que Jesus não nos causará nenhum motivo de decepção. Ele diz: aquele que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Mas a segunda importante afirmação que Jesus faz é que nenhum de todos aqueles que ele me deu se perderá. Jesus veio para morrer por si. Jesus veio para nos dar a oportunidade de que a nossa existência, por mais fracassada que tenha sido até agora, possa, por uma simples decisão, tornar-se uma existência com completo sentido. O mais fantástico de tudo isto, meus irmãos, meus amigos, é que não importa aquilo que nós tenhamos feito, se nós tão simplesmente tomarmos a mais importante decisão da nossa vida, receber Jesus como nosso amigo, como nosso Salvador, Ele não nos rejeitará e, pelo contrário, criará as condições necessárias para que nós possamos viver eternamente. A pergunta que eu queria lhe fazer neste momento é muito simples. Está você disposto a tomar essa decisão por Jesus? Está você disposto a aceitar Jesus como o seu próprio Salvador? Neste momento talvez alguns estejam a dizer: mas pastor, eu já sou cristão há muito tempo. Essa decisão eu já tomei há um longo tempo atrás. Mas você já confirmou essa decisão com Deus?
Você quer confirmá-la neste momento com o Senhor? Se é este o seu desejo, eu gostaria que pudesse orar comigo neste instante. Querido Deus, aqui estamos nós, Senhor, diante de Ti, agradecendo-te pelo grande privilégio que temos de conhecer Jesus como nosso Salvador. Obrigado, Senhor, porque Cristo um dia tomou a importante decisão de vir a este mundo para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores, sendo ainda nós pessoas que estávamos em completa atitude de rebelião contra o céu, contra a lei de Deus, contra o seu amor. Obrigado, Senhor, porque Tu não tiveste em momento algum qualquer tipo de hesitação em aceitar vir a este mundo, morrer por nós, para nos abrires a autoestrada da salvação, para colocares diante de nós o caminho largo que nos pode levar até a eternidade. Obrigado, Senhor, porque na Tua grande graça, tudo aquilo que poderia ser feito já foi feito para que nós pudéssemos ser salvos. A única coisa que falta neste instante, Senhor, é talvez nós confirmarmos contigo a nossa decisão de vivermos contigo, de vivermos para Ti e vivermos por Ti. Ajuda-nos, bondoso Senhor, naquilo que nos falta, naquilo que nós necessitamos. Nós Te ousamos pedir isto, não porque mereçamos, mas é no nome de Jesus que oramos e pedimos tudo. Amém, Senhor. Amém. Que Deus o abençoe, meu querido irmão e amigo. Que esta decisão que cada um de nós aqui tomou possa ser uma decisão para o resto da nossa vida. Que cada um de nós possa viver de agora em diante os benefícios desta importante decisão. Que possa ser sentido ainda hoje, amanhã e no restante da nossa vida. Amém. Ao som da música, coloquemos de pé.
São convidados para retornarmos à casa de Deus. Pastor Rui estará à porta para que possa nos cumprimentar e que Deus acompanhe a todos desde já, tá bom? Que Deus abençoe. Uma boa noite.